de biomedicina, sejam bem-vindos à terceira semana com as aulas de biomedicina, interpretação clínico-laboratorial, onde nós vamos tratar do diagnóstico de doenças infecciosas. Pessoal, seguindo a mesma lógica da disciplina, nessa aula eu vou apresentar os conceitos básicos para que nós possamos fazer um entendimento mais teórico e criar um senso crítico na hora de avaliar esses exames para definir quais as importâncias dos tipos de exames aplicados em relação às doenças infecciosas. Ok? Então, nessa aula eu vou tentar abordar a lógica que se usa da clínica para aplicar exames quando você quer descobrir uma doença infecciosa. Lembrando que doenças infecciosas são causadas por agentes biológicos agressores, como vírus, bactérias, fungos, leveduras, protozoários e outros agentes infecciosos, como Mycoplasma, Rickettsia e Scrape. Vamos lá, um exemplo de vírus. H1N1, H2N7, influenza e o próprio Covid-19, que tem um outro nome que é o SARS-2 Covid-2, que é uma fusão de dois vírus e que causou toda essa pandemia que nós estamos passando. Bactérias muito simples, como Escherichia coli, que estão presentes na maioria dos seres vivos, e também bactérias bastante difíceis de você tratar. Um exemplo é o Helicobacter pylori, que se instala no piloro e causa a gastrite. Fungos e leveduras. Daí nós temos uma diversidade de fungos e leveduras que contaminam o corpo humano. É interessante que muitas vezes para nós a identificação do fungo não é tão importante porque nós temos uma limitação no tratamento desses fungos. Então a questão clínica é mais descobrir o que é fungo, a gama de tratamentos vai ser específica. Aqui eu só abro uma exceção para o Cryptosporidium, que é um fungo que acomete a pessoas com imunocomprometidas e gera bastante danos e danos graves, principalmente os pacientes com câncer e os portadores de HIV e HTLV. Protozoários. Estamos num país tropical, precisamos observar as doenças tropicais, dentre elas malária, doenças de Chagas e também algumas doenças causadas por protozoários intestinais, como Giardia lamblia e o Dameba butili. E aí falhou. Entamoeba histolítica, que são os protozoários que mais acometem a população brasileira. Outros agentes infecciosos que são mais errantes, eles aparecem no dia a dia da clínica, mas não são tão fáceis de serem observados. Quando eu falo assim, aparecem no dia a dia da clínica, vocês têm que estar prontos para atendê-los, mas dificilmente vocês vão ver um paciente sendo tratado e diagnosticado de uma forma rápida e na primeira vez para esses tipos de agentes infecciosos, porque são agentes infecciosos, na maioria das vezes, parasitas intracelulares obrigatórios, como Mycoplasma e Rickettsia. Eu até coloquei um slide lá no final da aula sobre Rickettsia para matar a curiosidade de vocês. Uma outra doença que eu trouxe foi o Prion Scrape, é a doença da vaca louca, é a doença encefalopatia espongiforme, que acomete os humanos, e ela pode ser ou de origem adquirida, que é uma doença infecciosa, ou então é uma doença genética, que daí você tem o nome de Creutzfeldt-Jakob, que é uma doença que acomete uma população com um distúrbio genético bem específico e muito restrito. Então, geralmente, esse distúrbio genético é em caso quando você tem casamentos consanguíneos, onde você teve uma manutenção ali de alguns genes que causaram essa alteração da expressão da proteína prion e leva à doença. Outros tipos de agentes biológicos agressores que são considerados como infecção em algumas literaturas, eu prefiro seguir o que fala o Robbins, de patologia. Nós chamamos infestação por enteroparasitas e ectoparasitas. Infestação por lombrigas, infestação por Ascaris lumbricoides, infestação por Taenia solium, ou então infestação por carrapatos, infestação por piolhos. Então essa é uma determinação até para facilitar o entendimento, ok?
Lembrando, toda infecção ela causa um dano tecidual. Não existe um tipo de infecção comensal, onde o micro-organismo vai se instalar no seu corpo e não vai fazer mal algum, vai conviver com você. Não, esse tipo de coisa é muito bonito na biologia, lá na ecologia, nas árvores, nos ambientes aquáticos, mas para o ser humano isso não funciona. Tem micro-organismo crescendo de forma a fazer dano tecidual, é uma infecção e essa infecção vai gerar uma inflamação. Ah, professor, mas tem várias literaturas que falam sobre a microbiota, que nós vivemos em um controle de microbiota. Sim, existe a microbiota própria, principalmente microbiota intestinal e microbiota da pele. Contudo, caso você tenha uma alteração importante dessa microbiota, uma superpopulação, ou então ela vá para um local onde ela não é adequado, por exemplo, quando você faz um corte, você vai ter uma infecção e essa infecção vai gerar uma inflamação. E é importante nós notarmos que muitos processos infecciosos, eles podem não ser associados diretamente a uma inflamação no primeiro momento. E uma relação entre a infecção, contaminação, extensão da lesão e a condição do paciente é que não vai fechar esse panorama. Então vamos lá, vamos dar uns exemplos aqui do que pode acontecer. Por exemplo, quando o paciente fica infeccionado pelo vírus da hepatite C, muitas vezes ele vai demorar vários anos para apresentar clínica. A doença ela fica subclínica e não apresenta características inflamatórias. Pode lá ter uma alteração bioquímica leve. Nós vamos comentar isso em doenças de importância imunológica, ok? No caso da infecção por Trypanosoma cruzi, nas primeiras semanas, primeira e segunda semana, dificilmente vai fazer aquele processo inflamatório. É a fase inicial. Contudo, existe uma frase que segue a medicina desde os tempos primordiais, onde se tratava de pacientes com problemas relacionados aos deuses, que infecções levam a uma reação inflamatória. E faz parte da fisiologia da fisiopatologia das lesões serem causadas por infecção com inflamação. Resumindo, tem infecção, vai ter inflamação. Beleza? Infecções esperadas e instaladas. Esse é um panorama que nós precisamos ter na nossa visão, porque acontece de você fazer alguns procedimentos e ter lá infecções que já são esperadas, ou infecções instaladas. Uma vez instalada aquela infecção, você pode controlar a infecção. Um exemplo é a malária. Você muitas vezes não consegue eliminar totalmente o Plasmodium falciparum. Você faz um controle dele. Então, é uma infecção instalada. Ok? Vamos lá. Infecções podem ser esperadas em caso de traumas com objetos contaminados. Está andando descalço pela praia, pisa num prego enferrujado, contaminado com Clostridium tetani. Vai ter uma infecção por tétano. Mordidas de animais peçonhentos. Está passeando pelo corredor do hospital e de repente é mordido por um colega. Não, estou brincando. Uma aranha ou alguma coisa que faça parte. Por exemplo, os acidentes mais comuns são com aranha, com aquelas loonômias, com cobras e depois, em alguns casos lá no norte e nordeste, daquelas centopeias que têm um certo veneno. Mas também pode ser uma vespa. Teve uma picada, uma mordida, vai haver uma infecção porque esses seres vivos, esses insetos, esses animais peçonhentos, eles têm uma microbiota que acaba contaminando. Se não é a microbiota deles, pode ser a sua microbiota. E os outros casos onde você tem lá os campos cirúrgicos contaminados. Em alguns casos vai fazer uma cirurgia, por exemplo, vai fazer lá uma cirurgia de hemorroidas, que mexe na região perianal. Dependendo do trauma que for feito, da necessidade de fazer lá uma fissura, alguma coisa, pode acontecer de você ter uma infecção, porque é uma região muito contaminada, já é esperado. Outras regiões potencialmente infeccionáveis são as regiões urogenitais, principalmente em pacientes idosos e acamados. Aqueles pacientes idosos onde fazem retenção urinária,
eles podem ali ter uma condição de infecção constante. E isso é bom ter um alerta. Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês as alterações bioquímicas que acontecem em caso de infecção e as alterações hematológicas. Então é muito importante vocês estarem alertas, porque muitas vezes não se diagnostica o paciente com infecção, se diagnostica que ele lá está com confusão mental, está com fraqueza, principalmente no paciente idoso, porque o paciente idoso não faz febre, nós já vamos comentar da febre. Pacientes com infecção por imunocomprometimento, como câncer, HIV, HTLV, onde você vai ter lá agentes infecciosos oportunistas, muitas vezes da própria microbiota ou do ambiente onde esses pacientes ficam inseridos. Infecções recorrentes por contaminação ambiental. É o caso daqueles pacientes que fazem tratamentos para controle dos agentes infecciosos, porém não atuam no ambiente. Então você tem casos de repetidas contaminações, principalmente por bactérias, fungos e protozoários, devido ao ambiente. O caso mais icônico que eu tenho para mostrar para vocês sobre infecções recorrentes se dá a respeito da contaminação por Toxoplasma gondii, onde uma prefeitura do noroeste do estado teve uma série de casos de toxoplasmose devido à contaminação da estação de tratamento de água e distribuição de água potável da cidade, onde vários gatos se alojaram nessa estação e acabaram contaminando a água com as fezes que tinha Toxoplasma gondii. E a população teve essa infecção. O que chamou a atenção é porque muitas vezes o paciente ia para uma outra cidade para fazer o tratamento, fazia o tratamento, era curado, e quando ele retornava à cidade ele era recontaminado. Beleza? Infecção devido às condições alimentares. Dependendo do que você se alimenta, você pode passar mal, você pode ter uma infecção por microbiota presente no alimento, principalmente em alimentos deteriorados e alimentos com pouco processamento. Aí é o cuidado de você saber a origem do seu alimento e como que você procedeu com o seu alimento. Essas condições de infecção alimentares também podem ser relacionadas a questões da higiene de preparo do alimento. Então, muitas vezes, vai lá numa festa que preparou uma maionese com um ovo da galinha caipira que foi criada no sítio. Ótimo, é orgânico, tudo bonito, contudo está contaminado com salmonela. E essa salmonela vai fazer uma infecção gastrointestinal grave, pode até causar lesões importantes em pacientes mais debilitados. Então é preciso estar atento a essas condições. Beleza? Tem uma condição também bem icônica, até vou colocar um videozinho para vocês que mostra isso. Teve um ministro da saúde do Peru, não sei se foi bem da saúde, ele era um ministro lá no Peru, onde ele dizia que o atum pescado no litoral do Peru era extremamente seguro e não estava contaminado com o Vibrio cholerae. E semanas depois ele veio a morrer de cólera. Então, nessa época que políticos gostam de falar besteira, eles são bem. Esse vídeo é bem-vindo para nós termos um exemplo claro do que pode acontecer se você não tomar os devidos cuidados. E as infecções persistentes por erro de tratamento, principalmente infecções bacterianas mal curadas. Então, há uma dor de garganta que foi tratada com antibiótico de forma errada, ou então uma infecção dentária que foi mal gerenciada e acabou tendo a reinfecção ali de outro dente, infeccionou o canal. Isso pode acontecer bastante e ter problemas. Uma outra condição que pode acontecer em erros de tratamento é quando você faz lá um tratamento dentário, não há a correta limpeza e você acaba tendo bacteremia, a bactéria cai na circulação. E meses depois você vai desenvolver lá uma endocardite, uma colônia de bactérias sai passear pela sua circulação e para no coração e acaba gerando essa endocardite. Então pode acontecer essas questões. E por que se torna persistente? Porque muitas vezes não consegue eliminar toda a bactéria de uma vez só. Beleza? Os aspectos clínicos das infecções.
Os agentes infecciosos, eles têm características de desenvolvimento próprio. Isso já começa no primeiro ponto, que é a colonização. Como que o corpo humano é colonizado? Ele pode ser colonizado através de contato com o agente infeccioso, ou então esse agente infeccioso ser inserido no corpo dele, por exemplo, pelos alimentos. Então, cada um vai ter um tipo de mecanismo fisiopatológico que define os aspectos de sinais clínicos e sintomas, então não há uma base. O único ponto que nós podemos dizer assim que é comum a maioria das infecções, salvo aquelas que possam ter algum problema, é a questão da febre, que eu vou falar já no próximo slide. Mas os danos às células podem ser por vários mecanismos. Como que acontece esse dano? Então vai lá, o agente infeccioso contamina o tecido, e esse tecido contaminado, ele acaba alterando o metabolismo, muitas vezes, porque a colônia de bactérias que colonizou aquela região, ela começa a gerar danos. O primeiro dano é que ela começa a consumir nutrientes, principalmente aqueles nutrientes livres ali, como a glicose. Então você vai ter um metabolismo competitivo. Quando as bactérias, principalmente as bactérias, crescem, elas acabam liberando toxinas. Algumas bactérias, principalmente saprofíticas, aquelas bactérias que tendem a apodrecer o tecido para se alimentar dos corpos necróticos, elas liberam toxinas. E aí está a Pseudomonas aeruginosa e a nossa Salmonella sp. Também tem aquela questão da duplicação do material genético, no caso dos vírus. O vírus vai lá, se contamina uma célula e usa o mecanismo de replicação da célula para replicar o seu DNA e formar novas cópias virais, novos clones virais. E também tem aquela questão da formação de anticorpos devido a tipos de antígenos preservados nas bactérias com características de algumas proteínas humanas. E daí você pode fazer uma doença reumática. A doença reumática mais evidente é a febre reumática, onde você tem lá uma contaminação por um tipo de Streptococcus, e esse Streptococcus ele guarda algumas semelhanças de antígenos que vai gerar anticorpos, e esses anticorpos tendem a deteriorar tecidos, principalmente válvula cardíaca. De uma forma simplista, nós podemos dizer que o foco da infecção ele começa em um sítio anatômico. Contudo, ele pode se espalhar e causar danos a vários órgãos e tecidos. É muito comum você ter lá infecções de pele que ficam restritas à pele. Mas dependendo do tipo de infecção, ele pode fazer dano renal, dano hepático e até mesmo uma endocardite. Quando você tem um excesso de crescimento de micro-organismos que caem na circulação e se tornam de forma a comprometer boa parte dos tecidos, que nós chamamos de infecção sistêmica, você tem uma septicemia. Cuidado para não confundir septicemia com sepse. Sepse é uma questão inflamatória e septicemia é uma questão de bactérias, de vírus circulando pelo sangue. Eu friso aqui bactéria porque geralmente é por bactéria. Ok? Então as infecções podem ocorrer em qualquer órgão ou segmento corporal. Você pode começar lá com uma infecção de couro cabeludo e terminar com uma pielonefrite, que é uma infecção dos néfrons que ficam no rim. Os sintomas que decorrem delas são extremamente variáveis. Eles podem ser alterados devido à extensão da lesão e à condição que se encontra o paciente, ok? Mas a maioria vai ter esses sinais de flogose ou de inflamação, como dor, rubor, calor e edema, e também a perda de função. Mas o que seria essa perda de função? Um exemplo seria lá você ter uma infecção de um vaso, de um vaso linfático, pode ser uma linfangite, e esse vaso não consegue mais fazer a drenagem do vaso linfático. Isso é uma perda de função. Infecções que cursam sem febre não é um bom sinal, não tem bom prognóstico. Por quê? Quer dizer que não está tendo resposta do sistema imune, não está tendo resposta inflamatória. Acontece muito nas infecções fúngicas de pacientes que estão imunocomprometidos.
o fungo começa a se desenvolver e não gera febre. Isso é complicado porque quando o paciente nota, ou quando o clínico nota uma infecção, você já tem lá uma infecção bem instalada e mais difícil de você conter. Alguns casos que são muito observados, essa questão de ausência de febre, são alguns idosos que usam próteses dentárias, a famosa dentadura, e tem uma infecção por um tipo de cândida, que não é a Candida albicans. É uma cepa de cândida que cresce no plástico e acaba contaminando esses idosos que desenvolvem um fungo e acabam não tendo sinais de inflamação, mas acabam tendo intoxicação pela liberação das toxinas fúngicas. Isso compromete vários órgãos, principalmente os rins. Bom, e como que se dá o processo infeccioso? O processo infeccioso é de curso progressivo e ele vai aumentando a sua severidade. Exceto alguns casos de protozoários, onde você tem uma possível melhora, então lá você tem alguns intervalos entre os ciclos do protozoário, e como na malária o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax, onde você vai interromper ali os sinais e sintomas achando que está curado, mas não está curado. Apenas é o ciclo do Plasmodium. Então você vai ter lá ciclos de febre terçã e febre quartã. Isso é muito importante frisar, porque não é todo momento da infecção que você vai observar sinais e sintomas. No caso dos protozoários, bactérias, fungos e vírus, geralmente você tem o agente infeccioso presente e você tem sinais e sintomas. Ok? A infecção ela pode ser evidenciada no paciente por sensibilidade e por inflamação. Muitas vezes você tem lá um sítio anatômico que está sensível, mas você não sabe se está infeccionado ou não. E daí quando você vai ver, está todo vermelho, está todo alterado, principalmente se for mais próximo da pele, é possível ver isso. Beleza? O processo infeccioso, ele tem alguns fenômenos que são multicasuais. E eles podem ser pelo agente infeccioso, pela via do acesso ao hospedeiro, que é a porta de entrada, e a susceptibilidade do hospedeiro. A susceptibilidade é quando você tem pacientes rígidos com imunocompetentes, capazes de responder à maioria dos antígenos, e pacientes que são imunocomprometidos. Daí que você avalia uma doença, se ela é uma doença infecto-contagiosa, se ela pode ser passada de indivíduo para indivíduo, via ambiente, via o que eu não sei traduzir muito bem, mas o inglês usa o termo de foment. Foment seria escova de dente, talheres, pratos, lençóis, tudo que entra em contato com o corpo e pode ser compartilhado, isso nós chamamos de foments. E esses foments podem ser uma porta de entrada para o agente infeccioso. Ok? Essa figura ali que está meio estranha, a figura representa os órgãos acometidos pela sepse, num processo infeccioso sistêmico. Então lá tem o coração, a pele, o fígado, o rins, estômago, o intestino, os pulmões e o cérebro. Pode chegar até o cérebro? Pode. Não é incomum que você tenha lá pacientes em choque séptico. Choque séptico é simplesmente o cérebro desliga o paciente para evitar que tenha maiores danos, ok? E você pode ter um processo infeccioso que pode ser casual. Então, de repente, você desenvolveu lá uma gripe, ou você pode ser um reservatório, você tem lá no seu corpo o Plasmodium falciparum ou o vírus da dengue, ou você pode ser uma porta de saída, você já é um indivíduo que hospeda aquele agente infectado. A questão do reservatório ela é um pouquinho mais delicada e não pode ser confundida com porta de saída. A porta de saída, por exemplo, pode ser quando um indivíduo fica gripado e começa a transmitir para os outros. Daí você tem a transmissão. Tem os hospedeiros susceptíveis, estamos aí vivendo o caso do coronavírus, onde você tem um grupo de pessoas que são mais suscetíveis, mas que não exclui as demais, onde você pode ter lá os sinais e sintomas,
mais acentuados naqueles pacientes de grupo suscetível, que são os idosos e pessoas com algumas comorbidades, principalmente comorbidades respiratórias, insuficiência respiratória, ou foram fumantes, ou têm enfisema pulmonar. A entrada. O micro-organismo pode entrar no hospedeiro de diversas formas. Nós discutimos aqui algumas formas de entrada, como alimentos e como troca de utensílios. Mas você tem as mais variadas. Uma das que vale a pena frisar aqui seria a via por infecção de transmissão sexual. Antigamente se falava doença sexualmente transmissível. Hoje se trata como infecção sexualmente transmissível. Então, de DST passou a ser IST, infecção sexualmente transmissível. E você pode ter diversos agentes infecciosos, desde agentes infecciosos como clamídia, como HIV, como HTLV, como sífilis, como a gonorreia, até mesmo alguns artrópodes lá que podem fazer a infecção, que são os famosos chatos, que migram para a área genital e acabam se instalando, gerando uma infestação. Então, esse é um processo infeccioso. Por que eu falei de infestação agora? Porque muitas vezes pacientes que têm infestação, piolho, carrapato, eles acabam desenvolvendo doenças relacionadas a esse tipo de infestação, porque esses animais são contaminados e acabam transmitindo bactérias ou parasitas desses animais para o ser humano. Tá aí o caso do Justin Bieber, que tem a doença de Lyme, que por uma picada de um carrapato específico, o carrapato estrela, ele teve o desenvolvimento da doença de Lyme, que nada mais é que uma infecção por Borrelia burgdorferi. É uma bactéria de crescimento lento, é uma espiroqueta que ela fica parte dentro da célula e parte fora. Gera todo esse problema. Beleza? Então, a questão do processo infeccioso, só tenho que falar aqui de infecção endógena e exógena para vocês. O que é uma infecção endógena? Própria microbiota, alguma coisa que você mesmo desenvolveu. Infecção exógena é quando você adquire por algum vetor, principalmente ambiente ou vetores como mosquitos. Infecção cruzada é quando você tem lá um paciente que recebe um transplante. Então, por exemplo, agora nós vamos passar por um problema sério, onde vamos fazer a doação de sangue para indivíduos que estão debilitados, mas nós não sabemos da segurança desse sangue quanto à presença ou ausência do vírus da Covid-19. E isso será um problema, porque será uma doença que deve ser monitorada pelos bancos de sangue, mas até os bancos de sangue se adequarem, acharem uma maneira eficiente de avaliar a presença do coronavírus, isso pode acontecer que tem alguns pacientes que recebam sangue contaminado. Rezamos para que não aconteça isso, ok? E infecção interhospitalar, quando você transfere um paciente de um ambiente hospitalar para outro ambiente hospitalar, geralmente você pode carrear alguns tipos de agentes infecciosos. É o caso daquelas doenças das superbactérias resistentes a antibióticos. Elas saem do hospital e vão migrando dos hospitais porque os pacientes vão buscando auxílios em hospitais diferentes. Hoje a prática clínica já está atenta a esses fatos e em muitos pacientes eles tentam fazer tratamentos em leito residencial. Então, faz o monitoramento do paciente, atende o paciente na sua casa, para evitar que ele tenha contato e que ele tenha essas infecções cruzadas ou interhospitalar. Beleza? A cadeia epidemiológica do processo infeccioso é uma condição que pode acontecer, já falei ali para vocês, que pode ser um reservatório, como humano, animal, ou misto, animal e humano. No caso lá da dengue, onde você tem lá reservatórios animais, macacos, preguiças e outros mamíferos que podem concentrar esse vírus e ser o reservatório, ou o próprio humano. O humano contaminado acaba contaminando os demais humanos. O ambiente, onde você tem os meios de transmissão, ar, solo, água, alimentos.
Ah, mas solo transmite? É só você andar descalço que você pode desenvolver algum tipo de infecção. Susceptibilidade dos hospedeiros. Então, lá, propriedades intrínsecas e propriedades extrínsecas. Propriedades intrínsecas, constituição e rigidez do indivíduo. Se o indivíduo está imunocompetente ou não está imunocompetente. Propriedades extrínsecas, hábitos de higiene, principalmente. E as manifestações clínicas, onde você tem uma manifestação clínica com características bem típicas, como dor, rubor, calor e edema, febre, ou subclínica ou oligossintomática. O que é subclínica? O paciente não apresenta clínica, não tem lá nenhum sinal de sintoma. E é oligossintomática. Oligossintomática, o paciente tem a queixa de um único sintoma. Um exemplo na Covid-19 é pacientes que só tiveram dor de garganta. Esse foi o único sintoma que eles tiveram, mas desenvolveram a doença. E tem os casos mais raros que podem acontecer, onde você tem lá uma doença assintomática. Não tem sintomas, mas está com o agente infeccioso. E quando a infecção ainda é uma possibilidade, o que eu devo fazer? Como que eu devo proceder? Essa é uma pergunta que os clínicos se fazem quando eles não encontram evidências de sinais e sintomas. Daí precisa uma investigação clínica. Essa investigação clínica, ela tenta focar na condição em que o paciente se encontra e o que pode ter causado esse tipo de infecção. Por exemplo, em Curitiba, com ambiente úmido e frio, é provável que tenha doenças respiratórias, mas não exclui outros tipos de doença. Comportamento. O paciente ele tem vários parceiros. Ele pode ter uma infecção, uma IST, porque contaminou. Ou o paciente fez algum tipo de procedimento estético, ou mesmo colocou piercing, tatuagem, enfim, algum tipo de alteração que pode carrear um agente infeccioso. E daí, quando eu tenho esse agente infeccioso, mas eu não sei, eu preciso procurar marcadores da inflamação. Os marcadores de inflamação que dão positivo quando você tem uma inflamação e sugerem que essa inflamação possa vir de uma infecção são VHS e PCR. São esses dois os exames mais utilizados, ok? E também tem a questão dos marcadores negativos, então citado duas vezes ali. Quando você tem ausência deles, albumina, transferrina e transferritina, sugere que não tenha inflamação, ok? Isso nós vamos tratar um pouquinho mais para frente. Então, focar nos exames que são mais utilizados na rotina. PCR, proteína C reativa. Os valores de 0,3 a 1 são relativos e não necessariamente podem dizer uma inflamação. Você pode ter lá condições de obesidade, tabagismo que podem alterar, diabetes mellitus, hipertensão, sedentarismos, distúrbios do sono. Se o paciente fica muito tempo em sono, ele pode ter um aumento da PCR. Se o paciente faz uma atividade física muito intensa, os pacientes que fazem uso, crossfit podem apresentar PCR mais alto. Trauma, o paciente sofreu algum trauma, e quando eu falo em trauma é por choque mecânico ou choque elétrico que gera esse tipo de trauma. E quando você tem lá um nível de 3 a 10 em PCR, você tem uma inflamação de baixo grau ou subclínica. Muitas vezes não é justificado para você ter um tratamento. Se tiver mais que 10, isso já indica uma infecção bacteriana. E deve ter algumas questões de correção do PCR. Então, para homens, você pega a idade e divide por 50, e no caso das mulheres, idade divide por 50 mais 0,6. Isso vai dar um nível de PCR, vamos dizer assim, aceitável. Lembrando que o PCR é um único marcador que se altera em casos de inflamação, em casos de injúria e dano de tecidos. Não necessariamente vai haver um agente infeccioso. Contudo, uma infecção instalada vai alterar o PCR. O outro marcador é o VHS, volume de hemossedimentação. Esse é um dos exames laboratoriais mais discutíveis que existe. Por quê? Apenas por uma questão do sangue sedimentar de uma forma diferente, no período de 1 hora,
ele pode ter ser um indicativo que tem alguma coisa errada. Mas tem uma série de fatores que podem interferir, principalmente fatores de coleta, fatores de doenças não diagnosticadas, como diabetes mellitus, como anemias, até mesmo o tipo de alimentação que o paciente tem, pode alterar o VHS. Beleza? Quando você tem um falso aumento do VHS, quer dizer, sedimentou mais rápido, pode ser uma infecção, uma inflamação, uma neoplasia, uma anemia, uma autoaglutinação, uma macrocitose e uma hemólise, além de uma anemia falciforme. Bastante revelador, né? Falsa redução, quando o volume de sangue não reduz no tempo necessário. Você pode ter os esferócitos ou as hemácias com muita concentração de ferritina, beleza? E pode ter microcitose. Quando você tem algumas alterações importantes e que sugerem um volume ali que foi importante, e vou dizer assim, tem muita questão de percepção do clínico, você começa a suspeitar de doenças reumatoides, principalmente de inflamações causadas por infecções bacterianas curadas. Então você tem lá uma doença reumática porque você teve contato com uma bactéria e essa bactéria gerou um anticorpo e esse anticorpo, futuramente, com uma concentração mais alta, começa a atingir os seus antígenos próprios. E daí você tem uma doença autoimune, como artrite reumatoide. Doença inflamatória pélvica, a pelve começa a inflamar. Por que a pelve? Porque é das porções do corpo que mais sofre com o movimento e sedentarismo. E pode ter uma doença inflamatória. Pode-se fazer uma endocardite bacteriana. Artrite séptica, você tem uma bactéria ou um outro agente infeccioso, por exemplo, uma clamídia ou algum outro vírus crescendo nas articulações. Mononucleose infecciosa, otite média, abscessos, lúpulos, vasculites, doença inflamatória intestinal. Então é uma vastidão de coisas que o VHS pode estar relacionado, mas não é nada específico. Então, por isso que ele se torna discutível. E muitas vezes ele é utilizado para monitorar. Então, o paciente já está diagnosticado, você quer saber se está tendo lesão ou não, você pode fazer. Você pode fazer lá uma avaliação de artrite. Tem alguns clínicos muito antigos que, quando eles conhecem o paciente, eles sabem que aquele paciente tem lá uma artrite reumatoide, eles pedem um exame VHS de rotina, quase que mensalmente, para ver em qual a situação da evolução da doença. Beleza? A fórmula de correção é a idade divididos por 2. Então, um homem lá de 45 anos, ele pode ter um volume de 22,5 milímetros de sedimentação. E para mulheres, você tem que pegar a idade, somar mais 10 e dividir por 2. Da onde saíram essas fórmulas? Isso nós vamos discutir mais para frente. Até vai ser um parâmetro de discussão lá da serventia do VHS, ok? E as proteínas de fase aguda. Aí sim você tem marcadores que mostram o estado de inflamação real, como a proteína amiloide A, que é a SSA, sistema complemento lá C3, C5, C4 ativados, onde você vai ter a observação dessas proteínas, e vai ter o fibrinogênio que pode estar alterado na questão de uma inflamação. Aqui ainda nós não estamos falando de infecção. Por quê? Porque aqui nós estamos observando inflamação. E a partir da inflamação nós temos que saber o que causou essa inflamação, para depois saber se teve a presença de um agente infeccioso. Então, como os sinais e sintomas são inflamatórios, primeiro você observa os marcadores de fase aguda, então a inflamação em fase aguda vai ter esses marcadores, e depois você vai avaliar qual foi a causa daquela inflamação. Então você tem lá proteínas inibidoras das proteases séricas, como alfa-1
antitripsina, alfa-1 antiquimiotripsina, são muito utilizadas para doenças inflamatórias ligadas a neoplasias. Quando você tem uma neoplasia em tecidos moles, você pode ter alteração dessas duas enzimas, e desses dois inibidores enzimáticos, desculpa, ok? E proteínas transportadoras da atividade antioxidante, ceruloplasmina, aptoglobina e a hemopexina são metabólitos que inibem a ação oxidante dos grânulos liberados pelas células inflamatórias para os outros tecidos. Então, como que você protege os tecidos sadios daqueles tecidos lesados e do agente infeccioso? Você libera essas proteínas que elas acabam protegendo o tecido e não tendo o efeito de degradação das substâncias liberadas por principalmente granulócitos. E daí o neutrófilo é o que melhor figura essa questão. Ele libera lá os grânulos, a granulação tóxica, e acaba matando o agente infeccioso. No caso, uma bactéria, ele pode eliminar ali a quantidade de bactérias, então pode eliminar as colônias, as unidades formadoras de colônia iniciais, evitando que tenha uma colonização no tecido. E protege as outras células para que não haja dano, ok? Diagnóstico laboratorial. Classicamente, as proteínas de fase aguda, elas são provas para dizer que existe uma inflamação e são utilizadas para discriminar enfermidades inflamatórias e não inflamatórias. Então, se está tendo inflamação, está tendo dano. E por que está tendo dano? E às vezes não está tendo dano inflamatório, está acontecendo uma outra coisa. O que pode ser essa outra coisa? Uma infinidade de possibilidades, onde você tem lá queixas das mais variadas, até mesmo por doenças crônicas, como o diabetes mellitus, que não gera o aspecto inflamatório. Discriminar a condição clínica, como que o paciente está evoluindo. E daí lá, tem infecção viral versus infecção bacteriana, infecção versus atividade imune, e infecção versus rejeição de transplante. Será que o paciente está tendo uma infecção ou uma rejeição num transplante? O que ele pode ter recebido? Recebeu lá um rim do irmão dele. Será que ele está fazendo uma rejeição contra o enxerto, o rim que ele recebeu? Ou será que ele está tendo uma infecção? Então é preciso monitorar laboratorialmente essas proteínas de fase aguda, sabendo, esses marcadores de fase aguda, para saber se eles têm participação nessa questão, porque é possível você identificar se houve uma infecção ou uma rejeição do transplante. Associado a isso, é óbvio que você vai fazer lá os acompanhamentos microbiológicos e também sorológicos para ver se não há um agente infeccioso presente. E também se quer avaliar a extensão e atividade da inflamação, quer saber em que estágio da inflamação está e se esse paciente está progredindo para uma melhora ou se o prognóstico dele está piorando, essa inflamação está tomando mais conta do paciente, ok? Diagnóstico laboratorial. Você pode ter o diagnóstico direto, quando você quer saber se é uma infecção, você busca os micro-organismos, então o paciente chegou com uma lesão supurativa com pus. É indicativo de micro-organismo, mas você tem que saber se o micro-organismo está ali. Você pode fazer uma bacteroscopia, pode fazer um Z-Nielsen para identificar lá se tem um bacilo álcool-ácido resistente. Diagnóstico indireto, pode identificar os anticorpos contra os micro-organismos. Nesse caso, são as doenças virais. Como o vírus ele tem um ciclo muito difícil de você acompanhar e a presença dele nas amostras nem sempre é viável, tá aí o HIV, então é mais fácil você monitorar pela presença dos anticorpos. Você pode fazer anticorpos, mas não que eles vão ter efeito. Eles são apenas marcadores da presença do micro-organismo. E daí, para você fazer uma identificação direta, você tem microscopia, cultura, os exames imunológicos, como o Western blot, aglutinação em látex, o próprio ELISA, o ELISA de quarta geração, onde você tem tanto os antígenos como os anticorpos marcados, e métodos de identificação por ácidos nucleicos, que é a biologia molecular, onde você identifica
especificamente as sequências de DNA para aqueles micro-organismos. Caso da Covid-19, que ela está sendo identificada pelos ácidos nucleicos, pelo DNA do vírus, ok? E qual que é o procedimento? Então, quando o paciente apresenta essas condições, ele tem que ter queixas coerentes com a infecção. Caso contrário, ainda fica a dúvida de um quadro infeccioso. Mas se tem sinais e sintomas que são coerentes com a infecção, é solicitado exames laboratoriais confirmatórios. E pode ser uma doença infecto-contagiosa. Se essa doença infecto-contagiosa for listada pelo Ministério da Saúde como doença de notificação obrigatória, você deve comunicar às autoridades. Para saber se ela é uma doença de notificação obrigatória, como sarampo, tuberculose, própria sífilis, você deve checar nessa lista de doenças de notificação vigente, que está presente naquele guia de bolso que está incluído no material de vocês, ok? E por que tem que fazer isso? Para evitar o que nós estamos o que está passando o mundo inteiro agora, que é uma pandemia. Então, se você sabe se existe na tua comunidade esse agente infeccioso, você pode ter ações sanitárias para eliminar, erradicar ou controlar a doença. No nosso caso, nós estamos de quarentena agora, nessas últimas semanas de março, para conter o avanço do Covid. Não quer dizer que nós estamos imunes e quer dizer que vamos eliminar, mas nós vamos conter o avanço em escala exponencial dessa doença. Diagnóstico laboratorial. Doença infecto-contagiosa, quando ela for reconhecida e se ela for de importância de saúde pública, ela deve ser notificada, como eu comentei para vocês. E aqui vale uma observação. A confiabilidade do sistema de notificação depende da capacidade dos profissionais em serviços de saúde. O que acontece? Alguns casos foram marcantes no final dos anos 80, onde testaram-se alguns pacientes e diziam que aqueles pacientes eram portadores do HIV, quando na verdade não eram. Apenas o teste de alta sensibilidade tinha indicado a presença de algum vírus que poderia ser do HIV, mas não era. E vários pacientes tiveram lá problemas sociais importantes, principalmente separação de casal, brigas familiares, até mesmo assassinato, devido a erros de confiabilidade de exames clínicos. Então, até nisso, o exame clínico pode interferir. E a coleta desses dados da presença desses agentes infecciosos, ela demanda uma vigilância epidemiológica, que tem várias atividades para que você tenha o controle e a observação desses casos. Então, por exemplo, se começar a surgir casos de sarampo junto do caso de Covid, é uma doença de notificação obrigatória e vai ter que ter ações para combate ao sarampo. Já fizemos ações de combate para o sarampo, mesmo não tendo observado um número de casos suficiente para dizer que houve um surto de sarampo em Curitiba. Houve vacinação. Então, nós estamos fazendo um controle prévio da doença. Ok? A atividade de vocês é descrever um caso clínico de infecção, citando os exames que vocês iriam utilizar para identificar o agente infeccioso e o espaço de tempo necessário para você identificar. Aqui fica a dica. Quanto tempo demora para identificar o crescimento de uma bactéria? Quanto tempo demora para identificar a presença de um vírus? Beleza? E no 2, vocês vão listar 6 doenças inflamatórias que podem ser confundidas com infecções ou inflamação, está errado ali, é infecção, e seus respectivos marcadores bioquímicos, ok? E aqui lá um exemplo das riquezas. Aqui eu vou deixar vocês lerem e depois cliquem nesse site ali para matar a curiosidade para saber o que é riquezas. Só para provocar mais a curiosidade de vocês, esses pontinhos que vocês estão olhando dentro das células são as riquezas, que são micro-organismos parasitas intracelulares obrigatórios, ok? E aqui também eu coloquei um panorama do diagnóstico laboratorial da COVID.
Como que é feito o diagnóstico da Covid-19? É feito com coleta de amostras de suave, de nasofaringe e saliva. Neste painel, você acaba avaliando a presença dos DNAs e RNAs de vários tipos de agentes infecciosos. Ao total são 19. E nesses 19 você tem lá alguns tipos de corona. Para saber se você tem a corona 19, ele tem que positivar para esse tipo. Por que é necessário fazer isso? Como o Covid-19 é uma doença respiratória, você pode ter sinais e sintomas muito parecidos da gripe comum, da gripe H1N1 e do coronavírus. O que vai mudar? A evolução. Um vai evoluir muito rápido e pode matar o paciente, e o outro vai evoluir mais devagar. E daí você pode fazer um painel molecular para essas doenças e fazer um acompanhamento delas, ok? E daí, caso positivo, você deve conduzir o tratamento específico e vai ter que fazer aquele isolamento. Caso negativo, você vai ficar em alerta porque você está suscetibilizado a ser contaminado. Beleza? Pessoal, fica aberto os canais de sempre para vocês fazerem os questionamentos e esclarecerem as suas dúvidas. Obrigado, pessoal. Até a próxima.